ver todo mundo junto, porque fica uma tela aqui na frente. Você consegue me assessorar, Rê, para saber se está todo mundo me ouvindo bem? Eu vou abrir o microfone, tá? Tá. Se alguém quiser falar, pessoal, eu sempre gosto de dar os avisos antes, né? Porque esse Zoom, quer dizer, agora eu não sei se eu vou conseguir gravar, porque tem uma tela aqui que aparece na frente. Mas, enfim, a ideia é que a gente grave esse Zoom e depois ele possa ser visto, né? Então, para as pessoas que não quiserem aparecer no vídeo, vocês podem aqui embaixo clicar na câmerazinha para a câmera não ficar aberta. Aí vocês não vão aparecer. Aí só aparece uma fotinho ou um nome de vocês, tá? Porque normalmente eu subo no YouTube o vídeo e aí a gente pode depois passar para contribuir para as pessoas que não assistiram. Então a gente vai falar hoje de Sectionless, né? É uma classe com processo corporal que eu dou. Eu já fiz, essa é a terceira versão, na verdade, a segunda versão que vai ser com processo corporal. A primeira versão que eu fiz foi online também, que foi bem legal, foi um sucesso. Na verdade, a Sectionless é um tema bastante abrangente, é um conteúdo muito extenso, o material de referência tem 18 páginas desse conteúdo, que basicamente é uma energia que libera a nossa vida para que ela possa ser totalmente aberta no sentido de receber. A Sectionless é uma energia que nos permite receber em todas as áreas da nossa vida, né? Então, quando a gente desbloqueia essa energia, a gente passa a viver em 3 pilares, né? Que é a onipresença, onde a gente consegue estar presente em absolutamente tudo, né? É sair daquela ideia de viver na ansiedade do futuro, recriando o passado, mas sim estar 100% presente no momento agora. Ela nos permite a omnisectioness, que é a capacidade de receber absolutamente tudo e em todas as áreas da nossa vida. E ela nos permite a onisciência, que é a capacidade de conhecer tudo o tempo todo, né? Então, imagina que vida tranquila e fluida a gente teria se a gente conseguisse ter esses 3 canais totalmente abertos na vida da gente, né? Na verdade, a gente tem 6 aspectos que estão relacionados a essa energia da Sectionless. São 3 aspectos que estão relacionados ao caos e 3 aspectos que estão relacionados à ordem. Para as pessoas que já têm algum contato com Access Consciousness, já têm alguma consciência do que é o caos e a ordem, né? Em Access a gente aprende que a ordem é tudo aquilo que nos limita, tudo aquilo que nos traz instruções na vida. E o caos, ao contrário disso, e ao contrário do que algumas pessoas dessa realidade acreditam, que quando a gente está no caos é porque as coisas saíram do controle, a Access traz um olhar totalmente diferente e contemporâneo para isso, no sentido de que o caos é exatamente a ponta criativa para uma possibilidade de mudança. Então, quanto caos a gente tem que instilar na vida para que a gente possa realmente gerar infinitas possibilidades e começar a criar coisas, possibilidades e situações que a gente nunca imaginou que a gente pudesse viver. Então, a Access traz essa mudança de paradigma. E quando a gente vai para esses 6 aspectos da sexualidade, a gente entende que 3 deles se relacionam à ordem e 3 deles se relacionam ao caos. Né? Então, quais são esses aspectos? Primeiro, sensualidade. Sensualidade faz parte da Sectionless. Nesse workshop, a gente vai aprender em profundidade o que é cada aspecto desse e como a gente se comporta dentro de cada um deles, né? E também observar como as pessoas se comportam, e isso vai facilitar a forma da gente desbloquear isso e viver de uma forma plena, né? Porque sensualidade não é o que a gente imagina. Quando a gente vai entender e abrir esses 6 aspectos, a gente começa a descortinar uma realidade completamente diferente daquela que a gente tem acesso quando a gente vive nessa terceira dimensão. Tá bom? Então, a sensualidade é o primeiro e está relacionada ao caos. O segundo aspecto é o sexo.
que também não é o ato sexual. Sexo em Axis tem uma outra composição, tem uma outra consciência. Então, ele é o segundo aspecto desses 6 e ele está relacionado à ordem. E no curso a gente vai entender exatamente o que é e por que a ordem e não ao caos. É onde entra a diferença de um e de outro. O terceiro aspecto é a sexualidade. E ele também está relacionado à ordem. O quarto aspecto é a cópula, né? A cópula aqui em Axis diz respeito ao que a gente nesta realidade chama de sexo. Então a gente começa a perceber que existem diferenças entre esses conceitos e essas energias e o quanto a gente de fato tranca isso no nosso corpo, bloqueando todos os nossos aspectos do receber aqui nesta realidade de terceira dimensão. O quinto aspecto é a sectioness, que na verdade compõe, né, é composta dos 6, mas ela tem uma característica, né, muito particular do que é ser a sectioness, do que é você estar com a sectioness destravada, desbloqueada e vivendo com toda a potencialidade do teu corpo através dessa energia que engloba esses todos os aspectos. Então ela é o quinto aspecto e ela está relacionada ao caos também, que é essa a ponta criativa, né? E o último e sexto elemento, que é o orgasmo, e que todos sabem o que é, não sei se todos conhecem, mas enfim, o objetivo aqui é que a gente possa desbloquear todas essas energias justamente para que a gente possa viver esses 6 aspectos de uma maneira plena, né? De uma maneira totalmente aberta, próspera e nutritiva. Que quando a gente fala dessa energia que é a sectioness, a gente entra realmente na composição do que ela significa, né? Que essa energia nutritiva, é uma energia criativa, é a energia de cuidado, energia de nutrição. Tudo aquilo que a gente vê presente na natureza, por exemplo, onde não há julgamento, onde as coisas acontecem de forma totalmente natural, próspera e no fluxo, né? No fluxo de todas as coisas, tá? Então, só fazendo aqui uma breve recapitulação para as pessoas que não têm consciência ainda ou não sabem sobre a diferença da ordem e do caos. A ordem é aquilo que limita você, aquilo que veio de uma instrução que pode ter sido de qualquer implante distrator que a gente entende nessa realidade. O implante distrator é tudo aquilo que te impõe algum tipo de limitação, medo, controle. Então, a família faz isso com o ser bem desde pequenininho, a escola faz isso, a igreja faz isso. Então, tudo aquilo que determina a partir de uma definição, de uma conclusão, de uma classificação, né? Que é o que faz a família, a escola, a igreja. Então, a ordem é aquilo que limita você, é mais ou menos aquele conceito de que alguém disse que tem que ser como supostamente é. Ou seja, isso na verdade é uma grande mentira, né? É uma convenção e não exatamente aquilo que vai trazer o teu ser infinito no sentido de o que vai criar mais para você, o que faz mais sentido para você, o que funciona para você. Isso é o caos. O caos é a ponta criativa para qualquer mudança na tua vida, onde você começa a entender o que mais é possível. O que você não considerou, que você pode considerar a partir de agora e a partir dali criar mais para sua vida, ser mais. Muito além de qualquer formatação ou de qualquer tribo ou de qualquer situação que traga você para uma segregação ou para um nicho, né? Então, basicamente é essa a diferença. Então, quando a gente vai para os aspectos da sectioness, separando o que é ordem e o que é caos, a gente começa a entender que cada aspecto desse, ele está mimetizado, ele está encapsulado dentro daquilo que foi a regra da nossa vida. Então, se você nasceu no Brasil, você tem uma cultura, se você estudou no colégio de padre, de freira, você tem uma formação, se você estudou no colégio municipal estadual, você vai ter uma outra formação, se você estudou num colégio burguês, elitista, você vai ter uma outra formação, e aí isso vai colocando você em caixinhas, né?
isso é ordem, né? E o caos é exatamente você sair desse movimento para que você possa criar algo novo dentro da tua identidade, dentro do teu ser, dentro da tua escolha. Então é basicamente essa a diferença, tá bom? O que traz em termos de conteúdo para vocês começarem a criar massa crítica, né? Ou seja, a criar músculos de consciência para receber esse tema. A gente é invalidado desde muito cedo, desde muito pequenininho, né? Porque a gente cresce numa família e a criança, quando começa a se tocar ali pelos seus 6, 8 anos, mais ou menos, os pais já ficam ali bastante incomodados com aquilo e já começam, né, falar para a criança, não faz isso, isso é pecado, isso é sujo, você não pode se tocar, você é muito pequeno ainda, isso é um assunto para lidar mais tarde na sua vida, ou então bate na mão, tira a mão daí, menino, isso não pode. Em todas as famílias é assim, né? E isso é atemporal, isso aconteceu na minha época, isso acontece hoje com as minhas amigas que têm filhos pequenos, né? E que, teoricamente, são de uma geração muito mais avançada, mais moderna, podemos dizer assim, mas que ainda ficam sem saber como lidar. Por quê? Porque sexo é um assunto de tabu. Sexo aqui nessa realidade é completamente tabu. Então, desde muito cedo, a gente já aprisiona essa energia no corpo, a gente prende isso no corpo, e à medida em que a gente vai crescendo, a gente não consegue destravar. A gente vai sempre trazendo em relação, tudo que se relaciona à sexualidade, vem com um peso e vem com um grande tabu, no sentido daquilo que a gente desde muito cedo foi trancado, né? E aí o que acontece? A gente interrompe o fluxo. A gente interrompe o fluxo que está relacionado a toda essa energia, que ela tem como um dos aspectos essa questão fluida da sexualidade, né? Então, quando a gente não está no fluxo, aonde a gente é nós mesmos, onde somos nós mesmos, aonde estamos exercendo a capacidade do nosso ser infinito, a gente vai começar a ter uma ou mais limitações. E aí, quando isso acontece, a gente vira efeito daquilo que intimida a gente, né? Então, na classe a gente vai entender melhor, porque toda vez que a gente não tiver no controle daquela situação que relaciona essas 6 áreas na vida da gente, a gente vai acabar virando efeito dela, né? Então, quando a gente consegue viver a sexualness na vida da gente, a gente passa a ser a energia que magnetiza no sentido de atrair e permitir absolutamente tudo. O permitir tudo não é ser permissivo, ser uma pessoa fácil, sair dando mole para todo mundo, não é nesse sentido. É no sentido de você ter uma vida fluida e próspera que atrai e recebe tudo sem excluir nada, né? Isso é ser em tempo integral, essa energia que funciona o tempo inteiro. É uma energia generativa. A energia generativa é uma energia que cria possibilidades, ela gera alguma coisa que ainda não tinha ali. Então, quando a gente faz alguns processos verbais que a gente tem no Axis, né? Que energia, espaço, consciência, eu e meu corpo podemos ser para sermos a energia generativa desta situação ou desta questão que se apresentou na minha vida agora, e aí a gente destrói e descria, falando enunciado aclarador, isso é uma baita ferramenta potente no sentido de criarmos uma possibilidade nova, acionarmos uma energia com a qual a gente ainda não tinha percebido, da qual a gente ainda não tinha consciência, e aí a gente pode trazer esse fluxo fluido para a nossa vida. Então, quando você bloqueia a sua sectionist, que é onde você faz separação das coisas, onde você define questões como gênero, como o que é certo e o que é errado, quando você entra nessa polaridade, nessa dicotomia dessa realidade de terceira dimensão, que ora você está certo, ora você está errado, aqui você é validado, aqui você é invalidado.
quando a gente começa a viver a partir desta separação, desta significância para as coisas, a gente começa a parar a nossa energia. E aí você interrompe e para o teu fluxo de receber, tá? Ao contrário disso, é estar ser e estar na energia generativa, onde você simplesmente aparece, você emana essa energia nutritiva e com isso você recebe absolutamente tudo. Sabe aquelas pessoas que às vezes você está num restaurante ou você está numa festa, aí entra uma pessoa e todo mundo olha, todo mundo vê, essa pessoa tem brilho, tem luz própria, né? E aí você começa a olhar, a sua mente lógica começa a definir algumas coisas, você fala, nossa, mas essa pessoa nem é tão bonita, nem é rica, né? Nem está tão bem vestida assim, como pode, né? Chamar atenção e ser olhada e você vê que está todo mundo em volta dela o tempo inteiro. O que que é isso? Essa pessoa tem sectioners. Essa pessoa está com a energia da sectioners totalmente aberta e desbloqueada na sua vida, tá? E aí a gente vai entender isso no workshop, quando a gente entende o que é cada função, cada aspecto dessa sectioners, que eu falei aqui, que 3 se relacionam à ordem, 3 ao caos, como a gente se percebe dentro disso e o que a gente pode fazer para transformar isso na vida da gente, porque tudo é energia. E se tudo é energia, a energia a gente muda de lugar e transforma o tempo inteiro. Então a gente vai aprender nesse workshop a como transformar isso e ir para um outro espaço no qual a gente não está habitando porque a gente cortou o nosso fluxo de receber. Então essa energia da Sectioners, que é essa energia maravilhosa, é uma energia de nutrição, é uma energia orgástica, é uma energia mágica, que movimenta tudo o tempo todo e atrai tudo o tempo todo, tá? Então, se você estiver disposto a ser essa energia, tudo vai estar disponível para você. Tudo vai estar. Você vai receber absolutamente tudo. E receber tudo é a coisa mais linda, porque você pode até nem escolher tudo, mas está ali à tua disposição, né? Eu costumo dar o exemplo de gênero, porque aí as pessoas conseguem tangibilizar bastante o que eu estou falando. Então, por exemplo, eu falo para vocês, olha, eu sou heterossexual, né? Eu só me relaciono com homens, né? E eu sou contra qualquer outro tipo de gênero, de forma de sexualidade. O que que é isso? Eu estou excluindo de receber dos outros gêneros todos, que não é aquele que eu me autodefini para me relacionar, tudo. A gente faz a separação no sentido do gênero que está relacionado à nossa falsa ideia de sexualidade, né? E aí a gente separa. Só que isso faz com que o quê? À medida em que eu defino e concluo isso, eu corto todos os outros processos e fluxos de recebimento. Então, não só na área, no aspecto sensual, sexual e de cópula, eu interrompo o meu fluxo de receber de todas as outras pessoas que eu estou classificando como erradas ou que não se alinham comigo ou que não têm fit comigo, sendo que eu posso simplesmente colocar as coisas assim, eu sou um ser infinito, né? Em total indefinição, porque as coisas podem mudar, a gente aprende em Access que a gente vive em incremento de 10 segundos. A cada 10 segundos eu posso escolher uma coisa diferente e eu posso, com isso, estar atualizando uma realidade diferente, né? Então, eu não preciso me autodefinir. Eu posso simplesmente falar, eu sou um ser infinito que, neste momento da minha vida, escolho me relacionar com meninos. Percebe como isso fica mais leve? Eu não estou fechando nada, eu não estou criando nenhum tipo de barreira em relação a nenhum tipo de gênero, e eu vou estar aberta a todas as possibilidades que vierem. E isso não me choca, isso não me tolhe, isso não me limita, isso não me define. Porque no final das contas, eu sempre vou poder escolher. Eu sempre tenho a escolha. Eu sempre brinco, é o triunfo da escolha. Porque eu abro espaço para receber tudo. Então, eu posso receber propostas de todos os gêneros.
E o receber propostas não precisa ser necessariamente uma cantada. Pode ser uma possibilidade de trabalho, um projeto incrível, né? Uma parceria que vai ser super expansiva para a minha vida. Então, não fechar absolutamente nada. Você não fecha nada. Você não define nada. Você é um ser infinito que vive sem forma, estrutura, linearidade. Este é o convite. E aí a gente sempre vai ter o triunfo da escolha. Então, aí, a partir do recebimento irrestrito, eu escolho isso que funciona melhor, eu escolho aquilo que funciona melhor, eu escolho assado, eu escolho frito, enfim. E aí eu tenho uma vida 100% próspera e 100% abundante, porque eu estou permitindo o fluxo de receber de todas as áreas, tá? Então, quando a gente entra, o que isso quer dizer? Que quando a gente entra na exclusão de qualquer coisa, mesmo que eu esteja definindo o meu gênero, né? Ou até mesmo, eu gosto de azul, não gosto de rosa. Eu entro na exclusão. Cada vez que eu segrego alguma coisa, que eu faço separação, eu estou excluindo. E aí eu começo a fazer impotência na minha vida. Que isso é uma coisa que a gente vai ver com bastante propriedade e detalhamento nesta classe, nesse workshop, que é composto por uma parte teórica, bastante abrangente, porque, como eu falei, esse conteúdo do material de referência é gigante, e eu procuro, obviamente, sintetizar, mas trazer todo esse conhecimento para gerar essa consciência para vocês nesse workshop, tá? Então, quando a gente entra na exclusão de qualquer coisa, a gente corta o fluxo de receber de todas as áreas da vida da gente. E é por isso que muita gente fica refém do quase, né? Eu ouço muito isso, tanto com os meus clientes no consultório, como nos cursos com os alunos, né? Porque eu sou a síntese do quase. Eu começa um processo seletivo, aí a coisa rola, eu vejo, passo para a segunda, para a terceira, para a quarta fase. Quando chega na contratação, acontece alguma coisa que escapa e não vira. Ou eu crio classe, as pessoas vão lá, curtem, dão like, as pessoas me pedem o formulário de inscrição, as pessoas fazem a inscrição, mas na hora de fazer o pagamento e formalizar a inscrição, não rola. E aí a classe não acontece. O que está acontecendo? De alguma forma, você está fazendo uma não sexualidade, um não sexo. É que eu não quero entrar no detalhe do que é cada item, porque a Access traz um olhar completamente diferente do que a gente está acostumado a ver, ouvir e saber, entre aspas, aqui dessa realidade. Então, toda vez que eu vou chamar de não sexo, tá? Tudo aquilo que a gente segrega, tudo aquilo que a gente separa, tudo aquilo que a gente exclui. Então, quando você entra sem perceber e sem saber, porque a gente fica com aquela ideia muito minimalista do que é sexo aqui, nessa realidade, então você corta o teu receber. Então, se você é uma pessoa que é o refém do quase e está vivendo a sua vida, né, no limite do quase acontecer as coisas, você pode ter certeza que você está bloqueando o teu fluxo de receber. E isso muito provavelmente está acontecendo porque você está bloqueando estes 6 aspectos, ou um, ou outro, ou 2, ou 3, não importa. Mas você não está neste fluxo com esta energia desbloqueada na sua vida. E aí o que a gente faz? A gente faz impotência. E que também é uma outra quebra de paradigma, porque impotência aqui nesta realidade significa broxou, né? É só o cara que fica impotente, é só o cara que faz impotência nessa realidade, na forma, vamos dizer assim, limitada das pessoas enxergarem, porque ele vai lá e ele precisa de uma ereção para que ele possa ser viril e potente. Não. Impotência está relacionado a nós mulheres, aos homens. Impotência está relacionado a todos. E não é pau mole só, pessoal. Impotência é apenas aquilo que você é o oposto de ser a potência. Então, toda vez que você não olha para a tua potência, que você não é a sua potência, que você não faz potência na sua vida,
você está fazendo impotência. E aí você se torna, obviamente, impotente, mesmo você não sendo menino, sendo menina, né? Então, o convite dessa classe é, em primeira instância, convidar você a olhar para a potência de tudo que você pode criar. Porque potência não é só aquilo que você faz fisicamente, como se fosse, né, um pau duro, uma coisa viril, ou lá eu vou, faço, aconteço. Não. Potência é aquilo que você pode criar, e criar é transformar aquilo que não existe ainda e que é só uma energia de intenção em alguma coisa grandiosa, que vai mudar sua vida, que vai mudar seu mundo, que vai mudar a vida do outro, que vai mudar o mundo do outro. Uma classe é uma entidade criada, potentíssima, né? Então, o quanto você pode, de verdade, ser o convite cada vez que você cria uma classe? Não importa se é uma classe básica de barras, se é uma classe mais avançada, como um fundamento, se é uma classe expansiva, como um workshop, né? De corpo, por exemplo. Eu estou vivendo esse momento de descobrir os processos de corpos e descobrir a mágica que eles são e trazer essa energia para a minha vida. Eu tenho feito workshops corporais que têm sido verdadeiras mágicas, né? De levar para as pessoas a autocura e a possibilidade de curar o outro através desse espaço maravilhoso que é o nosso corpo, que é esse território de potências incríveis, né? Então, o convite é justamente isso. Que potência eu posso ser para ser o convite das minhas classes, né? E isso a gente começa a entender quando a gente tem sectioners, quando a gente está com a nossa energia da sectioners desbloqueada, você vai ser convite 100% do tempo. Na tua vida do dia a dia, nas criações que você tiver, nas atualizações das suas escolhas, que é muito além de só a facilidade, alegria, honra e glória, né? Que é esse mantra mágico e maravilhoso do Axis, mas é como ser isso, né? Como eu faço para estar a serviço de ser a energia que funciona, de ser a energia da Sectioners. Sectioners é a energia que funciona, né? Esse é o nome do meu grupo do WhatsApp. E quando eu comecei a estudar esse tema da Sectioners, que é um tema mágico, rico e gigante, eu comecei a perceber que a Sectioners nada mais é do que essa energia curativa, essa energia orgástica, de você estar o tempo inteiro no nível máximo do seu prazer, sendo e fazendo aquilo que você entende que é de verdade o que cria mais. E o que cria mais para você, certamente vai ser contribuição para os outros, né? Tudo que você sobrecria a partir de algo vira automaticamente contribuição para os outros, porque é quando você entra na onda acústica mesmo, que é a onda do milagre, aonde você sai do reino de mim para fazer aquilo que é grandioso para você e para o seu umbigo e passa a levar isso para um maior número de pessoas, aonde a energia que mobiliza e o combustível que leva energia para essa atualização é a contribuição. E é a partir daí que a gente começa a entender o que é criar para a vida inteira. É diferente de criar para o próximo mês, de criar para a próxima classe, de criar para a próxima estação, que infelizmente aqui no Brasil é uma realidade que a gente observa muito. As pessoas criam para pagar as contas do mês que vem, né? E o convite aqui é o que você pode de verdade criar que vai mudar o mundo, né? De médio a longo prazo. Quando você traz alguma referência que você vê que é uma frase que muda o mundo de alguém, muda a maneira de alguém viver, de interpretar e de saber, de entender como as coisas acontecem, né? Então isso é você estar com a energia da Sectioners totalmente ativada na sua vida, tá bom? Basicamente, pessoal, a parte teórica do curso é essa. Eu queria saber se alguém tem alguma dúvida até onde eu fui aqui, porque aí eu vou entrar
no próximo tópico para a gente falar qual é a estrutura dessa classe, né? Qual é a parte prática que a gente vai ter, além dessa teórica que eu acabei de falar. Gerenciamento de energia, e vai desmarcar aqui, ó. A Liliane fala aqui, e eu continuo a escolher muitos eventos presenciais que sejam online. Como pode melhorar, embora ainda falam que não rola assim. Na verdade, Eliane, tem muito evento online. Eu faço evento online, né? Eu fiz recentemente o workshop do dinheiro online, que foi super legal, mas quando a gente fala de processo corporal, não tem muito como ser online. Aliás, não tem muito, não tem nada, não dá para ser online. Porque o processo corporal demanda toque, né? Na verdade, essa é a grande mágica dos processos corporais, né? Porque as nossas mãos funcionam como neurotransmissores no corpo. E aí a gente vai entender como a gente transforma o espaço do corpo, né? E é através desse toque, do toque gentil. O corpo gosta de ser tocado, né? O corpo tem prazer em ser tocado, né? Eu falo isso em todas as minhas lives, mas corpos felizes criam mais, criam muito mais. Então, o mesmo efeito que a gente tem com as barras, né, que trabalha no circuito elétrico do nosso cérebro, gerando descargas elétricas e com isso criando mais espaço mental e balanceando energeticamente o nosso corpo, o processo corporal ele vai criar espaço no corpo, ele permite um afrouxamento das moléculas aonde se cria mais espaço, e criando mais espaço você recebe mais, você tira todos os nódulos, todos os pontos de ordem que você criou no teu corpo, solidificando as suas células, que é quando a gente começa a sentir dores crônicas, trombo, varize, tumor, enfim, tudo aquilo que vai calcificando, pedras nos rins, pedras nas vesículas, isso tudo começa no teu processo de ponto de vista e de julgamento. Só que aí vai criando pontos de ordem no teu corpo, você não se dá conta disso, começa a adoecer e matar o seu corpo, e aí os processos corporais, eles vão trazer justamente esse afrouxamento das moléculas, vai trazer mais espaço. E isso a gente só consegue com o toque. Por isso que são muito importantes os workshops onde tem processo corporal, que é onde a gente faz esse exercício o tempo todo, tá bom? O que mais aqui? Rê, eu não tô te ouvindo, não sei se você caiu. Não, eu tô aqui. Tá. É que essa pergunta que entrou privada para você, porque não tá entrando nada para mim aqui no chat. Para mim. Eu não sei. Então Ela tá privada. então tá. A Liliane Pescador me mandou privada. Aí ela deu um sorrisinho. Então é por isso. Tem mais alguma pergunta, Rê? Pelo menos aqui no chat Não. E não tem ninguém com a mão levantada. Tá. Então, pessoal, é isso. Agora eu vou falar do que a gente vai trabalhar em termos de prática. Tá? Esse workshop ele tem 4 horas de duração. Eu normalmente deixo 2 horas para fazer a teoria, que ela é bastante grande. A gente fica com 2 horas para aplicar os processos. 1 hora para aplicar, 1 hora para receber, que é tempo suficiente, tá? A gente tem, ainda na parte teórica, a gente vai fazer... eu vou falar muito dessa questão de ligar o corpo, de como a gente não só ativa, desbloqueia esses aspectos ativando essa energia, mas como a gente acorda o nosso corpo para vivenciar essa nova possibilidade a partir das sections, né? Então, eu vou passar para vocês um exercício para ligar o corpo, é um exercício energético que nem é da section, mas ele é daquela classe especial, a voz certa para você. É uma classe bem específica, que são alguns facilitadores que dão. Eu fiz esse curso, eu fiz essa introdução, então eu aprendi um exercício incrível
de pontos energéticos para ligar o corpo, e isso você vai poder fazer com o teu corpo e com o corpo de quem você quiser. Se você quiser, se tiver uma pessoa cansadona na tua frente, na fila do banco, te tratando mal, ou não querendo te atender, ou na fila do mercado, você vai ter esse exercício para facilitar o teu dia a dia aí, né? Você vai estar sendo uma baita contribuição, porque você vai estar trazendo uma energia realmente de vida, né? Para ligar o corpo das pessoas. A gente vai ter um exercício para atrair e ativar as suas sectioners. Então, é um exercício que trabalha muito a questão sensual e de sensualidade, de como você ter esse movimento para o teu corpo, de como você atrair as pessoas, de como você ser visto, de como você entrar num ambiente e se fazer presente e estar com as suas sectioners ativa. E também a gente vai fazer um exercício energético para expandir o seu ser infinito, tá? Na verdade, eu troquei a ordem. Primeiro a gente expande o seu ser infinito, depois a gente liga o seu corpo e aí a gente ativa a energia das sectioners no seu corpo. E aí você fica com esse exercício para você fazer todos os dias, a vida inteira, quantas vezes você quiser. E vamos fazer o processo corporal para desbloquear essa energia, que é o processo atração magnética, repulsão de todas as energias sexuais generativas e restauração de todas as energias sexuais generativas encarnadas, tá? Esse é o nome do processo Power. Esse processo é super profundo, ele trabalha o nosso corpo em todas as camadas, ele libera duas energias. Num primeiro momento, que é a atração magnética, ele libera você de pessoas que não nutrem o seu corpo. Sabe aquela coisa que muita gente fala, ai, fulano tem dedo podre, só consegue gente 13 na vida dele, só consegue gente esquisita, gente, bêbado, drogado, vagabundo, né? Ou então, o tempo inteiro, se relaciona com pessoas que não nutrem o corpo, né? E aí a gente vai entender também, falar um pouquinho sobre curadores sexuais, que é um outro olhar do Axis para determinados tipos de padrões, né? De pessoas que se relacionam a partir de padrões, que o curador sexual é um padrão, que a gente também vai falar na parte teórica, tá? E voltando aqui para o processo, então a primeira parte do processo trabalha essa energia que a gente tem de atrair magneticamente pessoas que não atraem, que não nutrem o nosso corpo. E num segundo momento, que é a restauração de todas as energias sexuais generativas encarnadas, a gente vai restaurar essa energia que a gente deixa de ter por causa da atração magnética. Então, você limpa aquele padrão que não nutre o seu corpo e que atrai pessoas que não nutrem o seu corpo e restaura, né, todo esse padrão, toda essa energia sexual que está presente no seu corpo, de forma a passar a atrair outro tipo de contribuição, outro tipo de possibilidade para os seus relacionamentos, né, para as suas relações, para as suas comunhões, porque quando a gente começa a entender mais sobre Axis, a gente percebe que comunhão é o que traz alguma potencialidade interessante com duas pessoas, né? Relacionamento são duas coisas ou pessoas que se relacionam, portanto existe uma separação aí em tudo que se relaciona. Quando a gente começa a entender que em Axis a comunhão ela traz relações muito mais nutritivas, a gente começa a deixar de reproduzir coisas que estão relacionadas a estarem relacionadas, aonde ainda existe separação e ainda são só coisas que se relacionam. Isso também a gente vai falar nesse workshop, tá bom? Alguma dúvida, pessoal? Tem uma pergunta aqui da Carmen, eu não sei se já foi respondida, ela queria saber como que é uma sessão de sectioning e se o curso é para autoaplicação ou para aplicar no cliente. Esse eu já respondi para ela que é para ambos. É, para ambos. Uma sessão de sectioners, eu fiz ontem uma. Eu tenho feito algumas sessões de sectioners no consultório.
E tem sido muito incrível as experiências, né? A sessão de sectioners, eu sempre trago muito de processos verbais. Eu sempre trago a pessoa que procura uma sessão dessa, um nível de consciência interessante, né? Para que ela possa se auto-perceber dentro desse universo, desses 6 elementos que a gente fala muito e que se relaciona a essa energia. E eu faço uma sessão corporal com ela também. Este é um dos processos que são mais eficientes, não diria nem eficiente, porque cada corpo tem uma necessidade. Então, não existe muito essa questão do que é eficiente para um vai ser para todos. Não tem essa regra de bolo, né? Essa receita de bolo. O que tem é o que o corpo realmente pede e requer. Então, eu sempre pergunto para o corpo qual é o processo que ele quer, e muitas vezes, antes do processo da própria sectioners, vem uma necessidade de um outro processo, como, por exemplo, mimetização, pode acontecer, do corpo pedir a mimetização antes de um processo da sectioners, porque está tão mimetizado e todos aqueles padrões que estão bloqueando a sexualidade da pessoa ou a relação com os aspectos da sexualidade pode estar relacionada a uma crença de pai, de mãe, de família, e que a pessoa ainda está reproduzindo. Então, muitas vezes, você não tem como chegar diretamente no processo sem tirar algumas camadas que estão antes ali travando, né? E é por isso que eu sempre vou por essa orientação linda do Gary e do Dan. Siga a energia, né? Perceba o que... Pergunte para o corpo, né? E siga a energia. Porque muitas vezes a pessoa chega dentro da mente racional e lógica dela com um monte de ponto de vista, já fazendo definição e conclusão de um monte de coisa. Só que é a mente que está atuando ali. A hora que a gente tira a mente do caminho, coloca aquele corpo na maca, traz a necessidade, a vontade energética dele, aquilo que ele deseja e requer para se curar, vem coisas completamente diferentes do que a mente trouxe. E é aí que a mágica acontece. Então, uma sessão de processo corporal, como, né, a pergunta do sectioners, ela é composta por essa condição, né, da pessoa se colocar e, mais do que isso, entender o que o corpo quer. E a partir dessa energia que o corpo requer e pede, aí eu faço o processo e aí, dependendo de como a coisa acontece, pode vir, né, a necessidade de barras, ou então até de uma sessão de sinfonia de possibilidades. E aí ontem a sessão corporal do processo da sectioners terminou com uma sinfonia, o que foi extremamente nutritivo para o corpo dela, da minha paciente. Ela saiu de lá com uma fisionomia completamente diferente com a que entrou, despencou o ombro na maca, como se ela realmente... Ela estava, teoricamente, totalmente relaxada. Mas a hora que a sinfonia veio, ela soltou absolutamente tudo. E aí é óbvio que isso cria mais espaço, isso tira camadas, e aí o processo corporal tem uma eficiência absolutamente incrível e mágica, né? Mais alguma Kátia, pergunta? quantas sessões são recomendadas para criar uma mudança? Olha, isso é muito pessoal de cada um também, né? Eu vou dizer para você que cada jornada de sessão é uma, e ela está muito relacionada ao quanto a pessoa que está na maca está disposta a receber. Então, tem pessoas que têm total permissão e que em uma sessão, 2 sessões, simplesmente curam absolutamente tudo. Eu tenho uma paciente que fez 7 cirurgias de endometriose e ela estava com a indicação da 8ª. Nós fizemos 3 sessões no total, de MTVSS, no caso. E ela fez os exames e o médico pediu para repetir os exames, porque o útero dela, nos exames, é como se ele tivesse virado para dentro. Onde tinham as verruguinhas que ficavam do lado de fora, inverteram para dentro.
Ele nunca viu. Tanto que ele falou, vou repetir esses exames, porque eu nunca vi. Ele achou que foi um resultado alterado do exame. E eu sei que foi o MTVSS que a gente fez, foram 3 sessões. E ela não vai mais operar. Imagina, ela tinha feito 7 sessões, 7 cirurgias já. Ela ia para a 8ª. E ela, em 3 sessões, revirou o útero dela ao contrário. Quer dizer, total permissão, né? E eu tenho pessoas que correm barras comigo desde o dia que eu abri o meu consultório, que eu comecei a trabalhar com barras, e que estão bem melhores e que as barras fazem muito bem na rotina do dia a dia. Essa pessoa, no caso, tomava remédio para dormir, não toma mais, nunca mais precisou tomar remédio para dormir, mas ela não cria nada, né? Ela não trouxe transformações como eu tenho pessoas que numa 5ª sessão transforma, né? Transforma. No sentido de mudar de emprego, mudar de marido, mudar de namorado, mudar de relacionamento, mudar de casa. Tem pessoas que fazem um verdadeiro Armagedon na vida, com 5 sessões. E tem pessoas que já estão na 20ª, que entendem que barras traz uma qualidade de vida, uma tranquilidade, uma qualidade para o sono, e que fazem isso de uma forma preventiva, mas não criam. Por quê? Porque não escolhem. Tem espaço, abre espaço, mas ainda não valida, ainda não consegue se validar, se reconhecer. Eu acho que é o reconhecimento que vem aí, né? Que o reconhecimento é como o Dan fala, o que você reconhece, cresce. Né? O que você resiste, persiste. Então, isso fala muito do que eu vejo no consultório hoje, das pessoas que têm sucesso com essa ferramenta aí, transformam e vão alterando tudo, e as pessoas que simplesmente entram com a vida num fluxo mais tranquilo, mas efetivamente não criam nada. Por quê? A diferença entre uma e outra, as pessoas não escolhem. Quem não escolhe não cria. É a escolha que cria, né? Então, se você não fica na pergunta, que é a forma de você gerar energia para uma escolha mais assertiva, você não vai escolher, e se você não vai escolher, você não vai criar nada. Mas você fica naquela condição de ter uma vida com uma qualidade de vida, sem dúvida, muito melhor. Correr as barras vai levar você para um outro espaço, inevitavelmente, de alegria, de felicidade, de facilidade. Mas o quanto é necessário é a tua permissão que traz. Mas, normalmente, como protocolo, a gente sempre sugere 10 sessões, ou de barras, ou de processos corporais, ou então vamos mesclar. Eu faço muito isso com os meus pacientes. Como eu tenho cursos avançados e eu não tenho só um formato de trabalho, eu estou nessa estrada e nessa jornada para ser contribuição. Então, eu coloco, vamos fechar 10 sessões. E aí a gente usa essas 10 sessões como o seu corpo quiser, como o seu corpo preferir. Às vezes a pessoa chega lá para receber barras e o corpo dela está gritando por RIPEDs, por exemplo, que é um processo para tirar julgamento e ponto de vista. Eu vou e faço RIPEDs. Óbvio, eu sugiro, né? Eu falo, olha, eu estou percebendo a energia e, assim, seu corpo quer processo, podemos? E isso pode ser uma sessão de SOP, pode ser uma sessão de processo corporal, pode ser uma sessão de facelift. Eu não coloco forma e estrutura. Eu simplesmente sigo a energia e tem funcionado super bem dessa forma. Mais alguma pergunta? Eu abro o telefone para fazer a pergunta mais rápido que digitar. Oi, Carmen. Oi. Esse curso de Sexualness, ele faz parte dos 3 dias de corpos ou não? Ou seja, se eu fizer o 3 dias de corpos, eu já vou... Ou é uma coisa parte? Se você fizer o 3 dias de corpos, hoje, você não vai ter esse processo que é o da repulsão das energias sexuais, porque ele está na primeira apostila de corpos. A apostila atual de corpos, esse processo saiu. Aliás, vários processos foram suprimidos, outros vieram. Então, hoje, na apostila, no curso de 3 dias de corpos, você tem um outro processo que fala da energia Fati e sex, que está relacionado à sexualidade no nosso corpo, mas não é este processo. E este processo que tem na apostila nova, ele vem com um asterisco, que ele é um processo que você só pode receber ou aplicar
a pessoas que já tenham os 3 dias de corpos ou que tenham feito o curso de escolhas e possibilidades com o Gary diretamente, que é um curso avançado. Esse não é um processo que você consegue fazer em qualquer paciente no seu consultório, por exemplo, ou dessa apostila nova. E o curso de 3 dias de corpos, você só vai ter processos corporais. Então, esses 6 aspectos da sectioners que a gente fala aqui, que a gente trata nessa classe, não entra na pauta dos 3 dias de corpus. O assunto da sectioners, ele é pauta do curso Escolhas e Possibilidades, do COP, né? Eu estou juntando as duas coisas. Eu peguei o conteúdo do Escolhas e Possibilidades, que é a sectioners, que é a parte teórica, e estou trazendo um processo corporal que trabalha todos os aspectos da sexualidade que estão trancados no nosso corpo. Então, essa é uma aula que eu dou e que eu criei. Podem ter outros facilitadores que também estejam juntando, que eu já vi que tem, né? Eu acho que tem outros facilitadores que também estão dando essa aula. Mas isso foi um insight que eu tive no próprio curso de 3 dias de corpos que eu fiz agora em novembro, fiz com o Márcio Dias Lopes, e a hora que eu estava ali fazendo, me veio essa consciência. Eu falei, cara, eu vou fazer um workshop de juntar as duas coisas. Juntar a parte teórica da sectioners com este processo de corpo, que não é o deste curso, né? Que eu te falei que esse tem asterisco, mas eu peguei da apostila anterior, que é esse que eu dou. E como ele está no nosso cardápio, quando a gente vira facilitador de corpos, a gente recebe um cardápio dos processos corporais que a gente pode aplicar e ensinar. Não são todos. Então, tem coisas, por exemplo, na nova apostila do curso de corpos, que não está nesse cardápio. Eu estava até olhando aqui agora, antes de entrar com vocês no ar, quais são os outros processos corporais que eu posso dar, porque não são todos. Mas eu descobri aqui que tem muita coisa legal. Tem processos que a gente faz para evitar o câncer, por incrível que pareça. E você pode utilizar em pessoas que já estejam com algum nível de tumoração para dissolver. E esse processo é um processo, por exemplo, que eu posso dar. Então, eu estou pensando em fazer novos temas aqui, trazer novos temas desses processos que são verdadeiras riquezas que a gente tem e que a gente explora muito pouco, mas que está relacionado a doenças como esquizofrenia, bipolaridade, TDAH, e a gente tem processos aqui que trabalham e dissolvem isso, né? E eu estou realmente querendo criar e trazer isso para a realidade de vocês. Esclareci? Tá. Tem mais dúvida, Rê? Não, aqui para mim não aparece nada. Tá. Então, pessoal, sobre sectioners é isso, tá? Eu acho que se não temos dúvidas é porque foi esclarecido, apesar que aqui o chat tá piscando. Deixa eu ver para mim se ele tem alguma coisa. O Elson tá no privado também me perguntando: tem algum comando verbal para exercício diariamente para ativar e trabalhar essa energia? Wilson, tem vários processos corporais que não estão diretamente relacionados a isso, mas que trazem essa possibilidade de uma expansão maior, né? Quando a gente fala, por exemplo, eu e meu corpo podemos ser para vivenciar uma realidade ou a realidade da não realidade, podendo ter e ser o ser infinito, sem forma, estrutura, linearidade, definição e conclusão, eu posso ser. E tudo que impede isso, eu destruo, descrio, e aí se aterrado, bom e mal, pode tocar todas as 9, todos caroços além. Isso é um processo que você traz o máximo do ser infinito. Por quê? Você está colocando nessa linha do tempo, que é estar na realidade da não realidade, que é onde de fato as coisas acontecem na onda acústica que eu falei, que tem a frequência do milagre, e você colocar você no sentido de não ter forma, não ter estrutura, não ter linearidade, ou seja, é você estar na potência máxima do teu ser nesta realidade da não realidade, ou seja, você praticamente a velocidade da luz.
Então, existem processos que te levam e te colocam nessa onda quântica, né? Assim como agora o Dan traz essa contribuição muito forte nos cursos que ele tem trazido, nos novos vídeos que ele tem gravado, que é você engajar com os elementais, né? Essa força dos elementais que estão presentes na natureza, aonde os elementais são a energia da Sectioners, né? Porque a energia da Sectioners é aquilo que não julga, que cura, que nutre. Então, quando você faz o processo do engajamento com os elementais, você está recebendo dessas moléculas quânticas, né, que são os elementais, essas partículas energéticas que estão aí presentes na natureza, te tragam, né, o campo sistêmico, onde você pode acessar esse campo de infinitas possibilidades e ir para essa onda acústica, aonde vão acontecer os milagres, as sincronicidades, as grandes mágicas para a tua vida. Então, esse é um processo que você se coloca num outro nível de consciência, bem eficiente. Tá, Kátia, você está me ouvindo? Eu estou te ouvindo. Você fez algum movimento com seu microfone que ele ficou extremamente baixo. Ixi, peraí. Melhorou agora? Melhorou? Vocês estão me ouvindo? Para mim continua baixo. Tá mais baixo mesmo. Mas vocês estão me ouvindo ou não? Senão eu vou trocar aqui, vou pegar um outro fone. Tô ouvindo, mas baixou pela metade. Não, tá bem baixo. Ixi, peraí, vou trocar aqui. Vamos ver. Melhorou agora? Melhorou, pessoal? Tá melhor. Tá melhor? Mas vocês estão me ouvindo bem ou tá ruim? Melhorou agora. Tá, então vou ficar com esse aqui. Pareço um astronauta, mas tudo bem. Vamos aqui de astronauta mesmo. Bom, quais os processos usar para TDA e TDA, coisas assim. Deixa eu pegar aqui minha apostila, porque a Brigitte, que é minha gata, deitou aqui em cima. Eu estava olhando agora. Eu confesso, pessoal, que eu não tinha ainda parado para olhar quais são os processos que eu posso dar. Ó, a gente tem aqui um processo que ele está com possibilidade para ser dado para vocês, ele chama fonte de campo de eliminação e erradicação de amálgamas tóxicos. Esse é um processo para câncer, tá? Ele é super eficiente para processos de câncer. Olha que coisa incrível, né? E ele é absolutamente potente. Eu lembro que eu fiz muito na minha mãe, no período em que ela teve uma sobrevida maravilhosa. Ela viveu 3 anos com câncer de ovário que ninguém acreditava que ela tinha. E a gente fazia esse processo, ela já estava num estágio até avançado, mas ela viveu 3 anos com muita qualidade de vida. E eu não sabia que eu podia dar esse processo, e eu posso. Para a esquizofrenia, a gente tem um processo que chama-se fonte de campo de eliminação e erradicação da cromática do tempo, e que traz características que mostram que pessoas, né, tidas hoje como especiais, bipolares, esquizofrênicas, na verdade são grandes potências, né? E que muitas vezes os processos que a gente faz e que a gente pode fazer, ela pode trazer uma outra qualidade de vida, uma outra condição de vida para essas pessoas. Tem um outro processo aqui que chama fonte de campo para eliminação e erradicação das doenças geneticamente impelidas, que também fala desse nicho de pessoas, né, que estão vivendo essa realidade totalmente excluídas, segregadas, rotuladas, né, que são pessoas que falam da bipolaridade também, do Down, do autismo. Então, a gente tem aqui processos muito importantes e potentes que a gente pode atuar para contribuir com essas questões e necessidades de pessoas. Mais alguma pergunta? Rosângela, essa eu respondi para você, tá? Aí, o Elson falou que ficou baixo o meu som. Eu acho que eu não tenho mais alguma coisa. Aqui no chat não tem, só se estiver privado para você. Privado eram só esses que eu falei que eu já respondi. Não, então pode tá? seguir.
Então, meus amores, é isso. Aí, no dia 3 de manhã, a gente vai ter essa classe da Sectioners e à tarde a gente vai ter a classe de Ripedes. Eu já dei essa classe de Ripedes, já estou ficando figurinha fácil até, porque eu tenho dado várias classes, porque as pessoas não podiam fazer nas datas que a gente teve, que foi o dia 24, agora que passou, e aí a gente abriu essa turma para o dia 3, para que as pessoas que não puderam participar estivessem. Né? Então, eu não sei se alguém que está aqui no grupo, como o tema do grupo é Sectioners, tem alguma curiosidade sobre o que é Ripedes e se gostaria de saber o que é Ripedes. Né? Não sei se tem essa necessidade, se não tiver, a gente não precisa entrar. Mas se tiver, eu estou aqui à disposição para falar. Ou, se alguém tiver mais alguma dúvida sobre outros tipos de processos corporais, que eu puder ser contribuição aqui, eu posso falar. Aí eu gostaria muito de saber sobre Ripedes, mas, Catiane. Tá? A Ângela também está aqui pedindo para você falar um pouco sobre. Tá, então vamos falar de Ripedes, tá? Ripedes também é um processo que, curiosamente, saiu da apostila nova dos 3 dias de corpus, né? E eu fiquei de luto quase quando eu descobri isso. Mas eu descobri que ele saiu da apostila nova, mas ele foi para o curso avançado, né, de corpus, que é o próprio Gary que dá. E aí eu fiquei bem feliz, porque eu falei, então tá, então eu não estava equivocada quando eu olhava para esse processo e sentia essa expansão gigantesca no meu corpo. A primeira vez que eu recebi um processo de Ripedes, que foi no primeiro curso de corpus que eu fiz, eu sentia o meu corpo borbulhar. Sabe quando a gente serve champanhe numa taça? Eu senti isso no meu corpo. Eu senti o meu corpo inteiro borbulhando, como se fossem aquelas borbulhinhas do champanhe. E aí, quando terminou, eu perguntei para a Sandra, que foi a minha parceirinha do primeiro curso de corpus. Eu falei, o que você fez? E ela falou, eu fiz o Ripedes posicionais. É lindo esse processo, porque ele traz uma consciência para a gente de que cada ponto de vista que você adota na sua vida, você desconecta a consciência. Então, imagina, toda vez que você fala, eu acredito que, blá, 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 blá. Ou então, mas eu sou partidária desta opinião, blá, 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 blá. Toda vez que você se esforça em estar certo, toda vez que você quer ter razão, toda vez que você entra nesse jogo, não, porque eu estou certo, você está errado, você está fazendo e ativando 5 características que tiram a sua consciência e paralisam o seu corpo. Isso é Ripedes posicionais, tá? A sigla, né? Assim, o Ripedes, ele se escreve H-E-P-A-D-S. Então, cada letra representa um aspecto que você para o seu corpo. Então, o primeiro é entropia, o segundo é paralisia, atrofia, destruição e tem a imperfeição, o defeito, aquilo que você cria de defeito, que eu esqueci de falar que é o primeiro, é um dos aspectos, tá? Então, toda vez que você adota um ponto de vista, ou que você fala, ou se você se posiciona dessa forma, você está ativando esses 5 aspectos no teu corpo que vão paralisando e matando o seu corpo, tá? E aí, no workshop, a gente vai entender o que é cada um, né? Como que você paralisa, como você vira o seu impeditivo, como você impede o seu crescimento e a sua expansão, como você cria entropia, como você cria paralisia, como você cria atrofia e como você cria destruição. Então, isso é o Ripedes, né? E a gente vive numa sociedade onde desde muito pequeno a gente é obrigado a se manifestar, né? A gente cresce, vai trabalhar no mundo corporativo ou em qualquer emprego que você vai ter, mas que você trabalhe o coletivo, as pessoas vão cobrar de você uma opinião. Eu mesmo cobrava das pessoas. Quando eu percebia uma pessoa que não se posicionava ou não ia lá e dava a cara para bater, eu falava, isso aí é bundão, isso aí é banana, detesto homem banana, porque não se posiciona, porque fica em cima do muro. E hoje a gente vê que a realidade funciona assim, mas a gente não precisa funcionar assim.
Porque cada vez que você tem certezas absolutas, cada vez que você conclui as coisas dizendo é isso, porque eu sou foda, porque eu faço e aconteço, querido, você está se matando, você está matando o teu corpo, você está criando o ponto de ordem. O que é o ponto de ordem? É uma célula que você solidifica. E aí, com isso, você vai criar a valência, você vai deteriorar a valência terminal dessa célula, tá? Que é onde a gente entra depois com o MTV, né? O MTV, o que é? O desprendimento da valência terminal. É quando você vai curar aquilo que você já fudeu. E o Ripedes, eu diria que é um preventivo disso, né? É uma forma de você afrouxar isso, de você deixar o seu corpo leve, com espaço, tirando todos os julgamentos, os pontos de vista. Ele é um processo lindo, inclusive, para que você prepare o seu corpo para a sectioners, né? Porque ele vai tirar todos os pontos de vista e julgamento, que é a anticonsciência da sectioners. Então, uma coisa está ligada à outra e é por isso que eu amo Axis e é por isso que eu amo o processo corporal de Axis, porque a gente vai, sim, através dessa nova consciência, mudar o mundo, se curar, acabar com a ingestão de remédios, acabar com a ingestão de médicos e enfim, né? Porque a gente tem na nossa mão a possibilidade de cura. E esses processos trazem isso com a maior facilidade, alegria e glória possíveis, assim. Então é basicamente isso, tá? Então quando a gente libera toda essa solidez celular que a gente traz e que a gente cria para o nosso corpo através dos nossos pontos de vista e julgamentos, a gente deixa de reproduzir dor, inflamação, varizes, tromboses, tumores, cânceres. Então, basicamente, é essa mágica do Ripedes. Tem mais alguma dúvida? A Ângela pediu se você pode falar um pouquinho do MTV-SS também. Posso. Então, o MTV-SS, o que ele é? Ele é o sistema de desprendimento da valência terminal molecular. Então, ele é exatamente aquilo que eu falei agora, que acontece com o nosso corpo se a gente tem muitos julgamentos e pontos de vista e não libera isso, e vai criando o que eu vou chamar aqui de doença geneticamente, modificada, né? Porque você não nasceu com aquilo, você criou aquilo, né? Então, hoje o MTV-SS, ele é considerado, acho que, o processo mais dinâmico de todos os processos. Por quê? Porque ele permite várias aplicações. Então, você pode aplicar no sistema imunológico, você pode aplicar como estimulante do sistema geral do teu corpo, você pode aplicar para exercícios físicos, então, atletas que querem maior performance, rodam MTV-SS antes de começar a sua atividade física. E vão ter uma potência muito maior no corpo, e é o que eu brinquei na última classe. E não vão ser pegos no doping, né? Porque é um estimulante natural, é você trazer o teu corpo para a potência máxima que ele pode ter. Também ele pode ser utilizado para aliviar qualquer dificuldade que você tenha em qualquer área do seu corpo. E aí, quando a gente abre para esse quadrante, de você usar ele especificamente para uma área do teu corpo, a gente abre 9 possibilidades de aplicação, que é o sistema nervoso, sistema digestivo, intestino, sistema nervoso central, dermofacial, para qualquer questão cutânea que você tenha, até mesmo para acne, problemas de pele muito oleosa, enfim. Ele trabalha todo o sistema dermofacial. Você pode usar para esqueleto, né? Por exemplo, o que é esqueleto? Tudo que for ósseo, inclusive câncer nos ossos, sistema linfático, hormonal, então, assim, tudo que é relacionado a linfas, a toda a parte linfática e hormonal do corpo, e o sistema reprodutor, que foi até o exemplo que eu dei aqui no começo da Maíra, que é minha paciente, e que a gente fez o MTV-SS e ela não vai precisar mais fazer a cirurgia de endometriose. Então, o MTV-SS basicamente é isso, explicando bem a grosso modo, porque minha intenção nem é trazer
explicação científica aqui, mas uma forma que todo mundo possa entender e consiga entender. Então, o nome MTVSS significa, na tradução por português, Sistema de Desprendimento da Valência Terminal Molecular, que é onde você vai restaurar aquela célula que já foi danificada e já sofreu um dano molecular em função daquilo que você tem feito com o seu corpo todos os dias. Esclareceu? Tá. Mais alguma dúvida, meus amores? Se vocês quiserem trazer também aqui uma contribuição, de que processo corporal vocês gostariam de ter, saber, fazer, né? Num primeiro momento, vocês podem até trazer questões para que eu possa fazer um outro Zoom gratuito para que a gente possa elucidar alguns temas, né? Então, como eu falei, eu estou com uma apostila aqui, ó, fazendo a minha liçãozinha de casa, passando verdinho aqui, em todos os processos que eu posso dar para vocês e que estão nesse meu cardápio de possibilidades. E aí, sabendo de vocês que processos vocês gostariam de ter para a vida de vocês melhorar, eu posso juntar os interesses, marcar um Zoom para a gente conversar a respeito e, quem sabe, criar classes com processos que de fato sejam contribuição para vocês. A Ângela está perguntando se o paciente precisa acreditar para dar certo. Olha, isso é um interessante ponto de vista, Ângela. Eu acho que tudo que tem permissão tem mais eficiência, né? Tudo que tem permissão tem mais eficiência. Eu tenho também uma aluna que foi fazer o curso de barras comigo porque o filho tem depressão e passou por um processo de dependência química que ele está se restaurando, mas que ela falou, ele não quer receber barras, posso dar enquanto ele estiver dormindo? Pode, ela pode fazer o que ela quiser, mas se não tem permissão dele, será que vai ter tanta efetividade assim? Será que vai ser tão efetivo? Então, quanto maior for a permissão da pessoa que recebe, maior vai ser a mágica que ela vai permitir que aconteça no seu corpo e na sua vida. E no seu sistema, né? Vamos chamar de sistema, porque sistema a gente muda, a estrutura não, mas sistema a gente muda. Então, se você tem permissão, se a pessoa está ali... Porque, às vezes, o acreditar... Se a gente colocar aqui como só interessante ponto de vista, o acreditar pode ser uma posição também, pode ser um julgamento. Então, eu acho que mais do que simplesmente acreditar, é a possibilidade do estar em permissão para receber. Então, eu transformaria a sua pergunta em: se a pessoa estiver em permissão, o processo vai fazer milagre por ela, né? A pessoa que está ali e baixou barreira e está aberta para receber aquilo, sem dúvida, ela vai ter um efeito do processo mágico, né? Se a pessoa para ali e fala, deixa vir o que vier, não boto muita fé nisso, mas também não acho que comigo vai funcionar, infelizmente você pode dançar cancã, plantar bananeira na cabeça da pessoa ali, que é ela que determina essa permissão, né? Esse milagre incrível que é. Então, respondendo de uma forma bem objetiva a sua pergunta, quanto maior a pessoa estiver aberta em permissão para receber, maior vai ser a eficiência do processo que você vai aplicar. A Maria Viviane perdeu o nome. Eu vou falar aqui. Ela está falando que ela gostaria de um processo que fosse específico para câncer. Aí ela falou que ela esqueceu de anotar o nome, fonte de eliminação. Fonte de campo de eliminação e erradicação de amálgamas tóxicos, que é aquilo que gera o câncer, né, meus amores? Os amálgamas tóxicos. Muitas vezes os nossos pensamentos são amálgamas tóxicos, a maioria deles. O que mais, amores? Temos mais alguma coisa? Rezinha? Aqui para mim não entrou nada e não tem ninguém com a mão levantada. Eu acho que acabaram as dúvidas. Deixa eu só ver aqui se tem alguém no privado.
E eu coloquei aqui no chat, coloquei o link para inscrição dos 2 workshops, tá? Tá. Maria Viviane, meu amor, você conseguiu anotar agora? Acho que sim, né? Depois, se você não conseguiu, você me chama no WhatsApp, eu te passo de novo. Conseguiu, querida? Tem que abrir o microfone, eu não consigo ouvir. Eu consegui anotar, sim. Eu tinha perdido a frase, e seria interessante um workshop que nós aprendêssemos como cuidar do corpo com câncer. Eu tenho interesse nisso. Tá. Tá, eu vou fazer o seguinte, pessoal, eu vou dar uma estudada nessa planilha aqui, nessa apostila, porque tem muitos... Eu estava fazendo isso agora antes de entrar no ar com vocês. Tem vários processos muito incríveis aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar alguns processos, identificar quais algumas indicações que eles têm, e aí podemos fazer um outro Zoom para falar disso, ou eu vou criar classes para falar disso. Mas sempre que eu crio uma classe nova, eu abro um Zoom para trazer, para falar para as pessoas o que é, para esclarecer dúvidas e tudo mais. Porque eu entendo que vocês têm muita oferta, né? Entra um mundo de pessoas, facilitadores e cursos e temas que eu imagino que a cabeça de vocês deva ficar um tanto quanto confusa, né? Então, por isso eu sempre trago essa possibilidade da gente falar a respeito, né? Ouvir de vocês o que vocês querem, saber quais são as dúvidas mais marcantes de vocês, porque às vezes são dúvidas tão simples e que podem auxiliar e contribuir para uma escolha que vai mudar a vida de vocês para sempre, né? E sobre como escolher alguém com tanta possibilidade, escreve o nome da pessoa num papelzinho, pergunta para o teu corpo, se eu fizer o curso XPTO com um facilitador WTC, como vai estar meu corpo daqui 5, 10, 15 anos? E vê o quanto ele vai. Aí outra pergunta, se eu fizer o curso da Sectioners com a Catiane, como vai estar meu corpo? Isso vai me expandir daqui 5, 10, 15 anos? E faz. O corpo da gente nunca mente. A mente sempre mente, tá? Então comecem a estabelecer esse contato com o corpo, fazer pergunta para ele, né? Faz o exercício do pêndulo para começar a desenvolver uma massa de consciência em relação ao corpo. Fala assim, corpo, quando o meu corpo for para frente é sim, quando for para trás é não. Um exemplo. Aí você fica em pezinho. Fica em pezinho aqui, vai, eu vou ficar para vocês me verem. Deixa o corpo bem relaxado, faz 3 respirações profundas e pergunta. Meu nome é Catiane, e vê o corpo responder. Vai para frente? Sim. Vai para trás? Não. Um exemplo, tá? Óbvio que só dá para fazer pergunta sim ou não. Não dá para fazer perguntas múltipla escolha, porque o corpo vai ou para frente ou para trás. Mas é uma primeira forma de vocês começarem a desmistificar o mistério que as pessoas olham e veem para o corpo. O corpo é a nossa morada. Se não fosse o teu corpo, você não estava encarnado aqui nessa existência, né? Enquanto você estiver aqui nesta existência, é o seu corpo que está determinando o que de fato faz sentido para você. Então, começa a trabalhar com o corpo. Pergunta para o corpo o que ele quer comer. Para na frente lá do self-service. Corpo, o que você quer? Vocês vão se surpreender com o que vem. E mais, quem quer emagrecer, começa a fazer esse exercício, vai emagrecer sem ter que tomar remédio, sem ter que ficar se matando, né? Em academia, se privando do que gosta de comer. Pergunta para o corpo o que ele quer comer. Eu reduzi 8 quilos, né? Começando a fazer esse processo de me relacionar com o corpo. Abre o guarda-roupa, pergunta, corpo, o que você quer vestir? Comecem a desbravar e desmistificar a relação de vocês com o corpo. Porque a mente sempre mente, o corpo nunca mente, tá? Esse exercício do pêndulo, se alguém tiver dúvida, aí depois eu posso passar de novo para vocês. Basicamente é isso. Respira, fecha os olhos, deixa o corpo leve, estabelece que se ele for para frente é sim, se for para trás é não,
isso você pode fazer como você quiser. Se você quiser fazer para trás, sim, para frente, não, tanto faz. Estabelece, configura no teu corpo sim ou não. É o pêndulo, é fazer do teu corpo um pêndulo energético. E aí você faz pergunta. Fala, corpo, é A, B, C, é sim ou não? E faz a pergunta. E vê para onde ele vai. Começa a desenvolver isso. E vocês vão ver que a vida de vocês vai começar a mudar, vai começar a ficar mais leve, as escolhas de vocês vão começar a ficar mais assertivas e vocês vão começar a ter uma outra percepção do que é certo, do que é errado, de como as coisas andam, daquilo que funciona para vocês, do que não funciona. E é isso, gente. Acho que deu, né? Eu acho que aqui falamos de tudo que vocês gostariam de saber. Vou colocar aqui o link do grupo no WhatsApp, se alguém não faz parte ainda, quiser participar. Ah, tá. A Rê vai colocar para vocês esse chat aqui, esse último link é do meu grupo, Seja Energia que Funciona, aonde eu trago alguns conteúdos, onde a gente discute alguns assuntos, aonde eu divulgo as minhas classes, aonde eu gravo alguns videozinhos e coloco para vocês, enfim. E aonde vocês podem ter um canal super aberto comigo. Eu sou super flexível, sou super aberta, né? Muito fácil vocês conseguirem me contatar. Eu respondo para todo mundo, eu sou super atuante, muito aberta nesse contato com vocês, porque vocês me facilitam o tempo inteiro, então é isso que faz com que eu possa estar nessa jornada e ser cada vez mais esse fator multiplicador aí de vocês. E um beijo no coração de todos vocês e muito obrigada de vocês estarem aqui. Muito obrigada mesmo por escolherem estar aqui e me permitirem ser esse canal, tá bom? Um beijo grande para vocês. Eu vou finalizar aqui, tá bom? Obrigada. Obrigada, queridos. Deixa eu só tirar, porque a minha gata tá aqui. Deixa eu ver como que eu abro aqui. Eu tô Beijo para finalizando. vocês.